eu não tenho a menor dúvida, Muriel, que a questão da responsabilidade é o centro do debate. Hoje, o que fala o Marco Civil da internet? Uma plataforma digital só é obrigada a retirar um conteúdo após a decisão judicial. Só. Ela não é obrigada a retirar em nenhuma hipótese, só após a decisão judicial. Elas próprias fixaram regras que não permitem publicação de pedofilia, o que é importante, racismo, o que é importante, LGBTfobia, o que é importante. O que nós defendemos? Que nós tenhamos um rol maior, que inclua conteúdos ilegais. Se o deputado Kim sustentar o que ele falou antes, de que o que é ilegal no mundo offline é ilegal no mundo online, tentativa de golpe, como vimos hoje, 8 de janeiro, é ilegal. Ataque ao Estado Democrático de Direito, terrorismo, é ilegal. Crimes contra a saúde pública, é ilegal. Então, o que nós acreditamos é que é necessário, primeiro, que as plataformas não apenas tenham o direito de fazer uma moderação de conteúdo, elas têm obrigação de fazê-lo. Segundo, fazê-lo com base em critérios objetivos. Terceiro, definir um devido processo para que o usuário, caso divirja da decisão, ele possa contestar aquela decisão. Agora, em algumas hipóteses, há que se ter responsabilidade dessas empresas. Se omitirem na moderação desses conteúdos, quando forem notificadas, tem que ter responsabilidade. Ou quando houver impulsionamento, quando houver patrocínio. Porque não é razoável que alguém publique algo que seja mentiroso, impulsione, pague, a empresa ganhe com a divulgação dessa mentira e nada aconteça. Quando houver impulsionamento, sempre que houver patrocínio, também a empresa se submete à responsabilidade, caso esse conteúdo seja legal. Deputado Kim, quero te ouvir também com relação a outro ponto, com relação à moderação de conteúdo que a gente estava falando e que o próprio deputado Orlando Silva mencionou, porque o que a gente percebe é que tem algumas redes sociais, por exemplo, da Meta, Facebook, Instagram, que fazem um controle maior quando a gente fala de conteúdo realmente, em tirar do ar rapidamente algum conteúdo ou bloquear alguma pessoa que cometeu alguma coisa. Outras redes sociais, como por exemplo, Telegram, que nem se trata tanto assim de rede social, mas também o Twitter principalmente, com a chegada de Elon Musk, a gente percebeu que moderadores de conteúdo de diversos países foram demitidos, ou seja, a quantidade de uma equipe que era muito grande para controlar o que se falava no Twitter acabou sendo enxugada, reduzida. Na sua avaliação, não é necessário, pelo menos, ter uma atenção maior com essas redes sociais que existe uma preocupação menor, digamos assim, com o controle de qualidade, pelo menos nesse momento, pelo menos olhar para essas redes sociais que se preocupam menos ou não necessariamente? Qual que é a sua avaliação, deputado? Não, eu não acho que essas redes se preocupem menos com crimes ou discursos abusivos que são cometidos, né, nas suas plataformas. Só acho que são redes que mudaram de política porque acreditavam que a moderação estava, pelo contrário, estava excessiva, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? E na minha avaliação, no caso do Twitter, né, a avaliação do Elon Musk é de que a moderação estava censurando discursos protegidos pela Constituição e pela lei, absolutamente legais e que não eram lesivos a ninguém, né? Eu concordo quando o Orlando diz, olha, a rede quando se omite precisa ser punida. Agora, para ser caracterizado omissão, você precisa provar que a rede sabia que aquele conteúdo estava lá, coisa que não é a regra, porque como eu disse, milhões de publicações são feitas a todo momento e a rede social, mesmo com inteligência artificial e mesmo com equipes de milhares de pessoas, não consegue fazer aquele filtro. Se nem o nosso judiciário, se nem o nosso Ministério Público tem a capacidade de retirar ou de notificar as redes sobre conteúdo golpista ou sobre conteúdo nocivo à saúde, bom, eu me lembro, a Meta foi uma das empresas, e o YouTube, também o Google, foram uma das empresas que mais retiraram conteúdos mentirosos em relação à pandemia, muito mais do que o poder público, foi muito mais eficiente nesse sentido, mas ainda assim não conseguiu controlar todas as milhões de publicações, porque, como eu digo, é inviável, né? Um outro ponto, né? Quando houver impulsionamento, concordo com o Orlando, porque aí quando tem impulsionamento, tem uma avaliação da rede social em relação àquilo que está sendo impulsionado. Agora, não dá para, a priori, né, você punir as empresas por tudo aquilo que é publicado, porque a empresa não tem ciência de tudo aquilo que é publicado, porque isso não é possível. Deputado... Mas ninguém nunca propõe, me permita, Muriel, claro. Ninguém nunca propõe em nenhum lugar do planeta nenhuma responsabilização a priori.
A responsabilização da empresa deve ser feita após a sua notificação, que ela passa a ter a obrigação, notificada e informada de que é um conteúdo ilegal, ela há que se mover. Caso não se mova, há que assumir a responsabilidade. Ou, na hipótese, feliz de saber que o deputado Kim concorda em que houver patrocínio ou impulsionamento. Deputado Kim? Olha, se só há responsabilização em caso de notificação, pelo menos, não é isso que eu vi no texto relatado por você, deputado Orlando. O que eu vi é uma equiparação. Qual artigo você é uma equiparação. Eu não estou com o texto da lei aqui na minha frente, mas há uma equiparação que está claro no texto da lei. Posso puxar e enviar o artigo e publicizar nas minhas redes, nas suas redes, se assim desejar, em que equipara veículo de comunicação com rede social. E isso não dá para fazer, porque, como eu disse, o veículo de comunicação escolhe os seus comentaristas, escolhe a notícia que vai ao ar, escolhe aquilo que é publicado. A rede social não. Se você está me dizendo que a rede social só vai ser responsabilizada se tiver uma notificação ou do Ministério Público ou do Judiciário, que aí sim a rede social ficou sabendo que aquele conteúdo é criminoso e ainda assim se negou a retirar do ar, aí eu acho que ela precisa ser punida sim. Agora, se você está equiparando, como o próprio ministro Alexandre de Moraes disse, que era uma legislação, que eu já acho primeiro um absurdo o ministro do Supremo opinar sobre legislação que não é de competência do Judiciário. Mas, enfim, ele mesmo falou, temos que equiparar veículos de comunicação com redes sociais. Isso significa dar a mesma responsabilidade àquilo que é veiculado na rede social, daquilo que é veiculado na imprensa. Só que a imprensa escolhe o que publica. A rede social não tem total controle sobre tudo que é publicado, porque isso é impossível, é uma impossibilidade física, fática. Deputado Orlando, a gente... acontece... Pode falar. Eu vou passar um minuto só, para a gente conseguir encerrar já esse painel. Por favor, deputado, um minuto. É muito breve, porque é bem importante. Bem importante. A notificação pode ser pelo Ministério Público? Pode. Pelo Judiciário? Pode. Mas pode ser pelo cidadão, que foi alcançado por alguma publicação de terceiros. A mera notificação, a ciência, a plataforma, seguida de omissão, deve produzir responsabilidade. O texto só trata de equiparação de redes sociais a meios de comunicação em uma única hipótese, circunscrita e prevista no artigo, na Lei Complementar 64, que é para impedir o abuso no uso de redes sociais, tal qual o abuso no uso dos meios de comunicação para fins de comprometimento do processo eleitoral. Ponto. É a única hipótese em que há essa equiparação, o que eu considero justo, porque as redes sociais hoje são equiparáveis no alcance aos meios de comunicação. Não há equiparação para responsabilidade. Agora, serão responsáveis, dependendo de mim. Quando ganha dinheiro para difundir mensagem, se tiver conteúdo ilegal, tem que ser responsabilizado. Assim como, se omitir, quando for notificada, também deve ser responsabilizado. A consideração final é o seguinte, aí eu achei bastante perigoso o que o deputado Orlando disse. Se qualquer cidadão notifica a rede social por qualquer conteúdo publicado e essa notificação tem que ser considerada a priori pela rede social como uma notificação verdadeira, eu posso promover campanhas contra adversários políticos ou adversários midiáticos para que meus seguidores façam notificações contra outras pessoas e a rede social retira aquilo do ar. Aí a gente está abrindo margem para uma guerra de censura. A rede social vai checar aquela informação. Ela vai checar aquela informação. Notificação não é ordem. É informação para que ela possa checar se bom, porque o que você havia dito era equiparar a notificação de um cidadão com uma do Ministério Público e do Judiciário. Bom. Muito bem, agora esclarecidos, agradeço a participação dos dois parlamentares, deputado Orlando Silva, deputado Kim Kataguiri. Um bom trabalho para vocês no começo da semana que vem também. Sabemos que essa discussão rende muito, afinal de contas, vamos ver como que deve avançar, inclusive, esse projeto de regulamentação das mídias no Congresso. E um bom fim de semana para os dois também. Obrigada e uma boa tarde. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações.